Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre ficar preparado ou estar disponível. Algumas pessoas são cristãs ou se consideram cristãs apenas por herança familiar. Nasceram numa família cristã e por isso adotaram a fé, sejam elas católicas ou evangélicas, não importa. Outras pessoas decidiram se tornar cristãs por conveniência, por causa do seu círculo de relações, por acharem que era o mais certo a fazer, ou simplesmente porque a vida foi conduzindo elas nessa direção. E tem aquelas que realmente encontraram na fé cristã o que faltava em suas vidas. Elas conheceram Jesus de uma maneira diferente, como um amigo, se identificaram com ele, com o que ele pregou, com tudo que ele fez e tudo que ensinou aqui na terra. E essas pessoas realmente acreditam em Jesus, que ele é sem sombra de dúvida o Filho de Deus e que ele deu a vida para salvá-las. Elas são cristãs de verdade e gostam de ser cristãs, mesmo quando a vida fica difícil, mesmo quando elas não entendem porque Deus permite certas coisas nas suas vidas. Vivem o dilema de todo cristão, acreditam por fé, não por vista. Aceitam as escolhas de Deus para suas vidas porque sabem que Ele sabe o que é melhor. Aceitam as dificuldades, confiando que Deus vai usar tudo para o seu bem. Como diz Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essas pessoas têm um amor genuíno por Deus, são agradecidas pelo que Jesus fez por elas, reconhecem o sacrifício dele e assim procuram de alguma maneira retribuir. É claro que nós nunca vamos poder pagar o que Jesus fez por nós, e ele não fez esperando uma retribuição, ele fez por amor e espera apenas que nós reconheçamos e aceitemos o seu sacrifício. Reconhecer que ele é o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, e aceitar o sacrifício dele como pagamento da nossa dívida, aquela dívida espiritual contraída por Adão que ninguém consegue pagar. Isso é tudo o que ele espera de nós. Mas é claro que se você resolver se dedicar a ele, se entregar à causa cristã, se decidir ajudar a resgatar outros que precisam dele, pregar o evangelho, dar a mensagem, Deus vai ficar muito feliz com a sua decisão, vai te apoiar, te ajudar e te recompensar por ela. Porque a sua salvação, a vida eterna, a sua entrada no céu, já foi garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas as recompensas que você vai receber quando chegar lá, essas estão diretamente relacionadas ao que você faz aqui, por ele e para os que são dele, seja muito pouco ou nada. Jesus disse a Pedro lá na praia, depois de ressuscitar e aparecer para os seus discípulos, João 21:15-17, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. E antes de ser levado ao céu, ele também pediu aos seus discípulos, em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas toda vez que eu falo essas coisas aqui, fico imaginando a reação daqueles que assistem os meus vídeos, porque eu não conheço todo o meu público. Graças a Deus, alguns dos meus vídeos aqui no canal já alcançaram muitas pessoas. Tem vídeos com mais de 100 visualizações, uns com mais de 200, outros com mais de 500, e tem até vídeos com mais de 1000 visualizações. Isso para mim é maravilhoso. Só que eu não tenho nem ideia de quem foi que viu. Conheço pessoalmente talvez uns 4 ou 10 aqui. Então toda vez que eu me preparo para gravar um vídeo, eu penso naqueles poucos que me acompanham sempre, para não ficar repetindo os temas. Mas também tem que ser fiel ao que Deus me guia para falar cada segunda-feira. A mensagem que Ele me mostra para dar. Aí algumas vezes eu fico imaginando a reação das pessoas que me assistem pela primeira vez, porque eu não sou e nem represento nenhuma igreja. Por isso o canal se chama Deus Sem Igreja. Mas eu também não vou deixar de dar a mensagem que Jesus espera que eu dê, mesmo correndo o risco de parecer igrejeiro, crente, ou seja lá o que for.
O que importa é falar o que Deus quer que vocês escutem. E aí, esses vocês é um grupo generalizado, grande e muito anônimo para mim. Mas voltando ao tema, muitas daquelas pessoas que são genuínos cristãos, algumas vezes ficam com vontade de ajudar a causa, de pregar o Evangelho. Elas se sentem motivadas a dar a mensagem, ou pelo menos falar para aqueles mais próximos que elas se importam e que gostariam que eles fossem salvos. Apesar desse conceito de salvo ser muito vago para o mundo de hoje, 20 anos atrás ainda era uma realidade que incomodava algumas pessoas. 40 anos atrás incomodava muito mais. Mas hoje em dia é considerado um conceito bobo e ultrapassado, fútil, fora de moda. Não é mais uma preocupação, é coisa de gente fraca, iludida, fora da realidade. Ser salvo, ir para o céu. Ninguém mais se preocupa com isso, pelo menos não até a hora da morte. Porque o mundo tem muitas distrações, preocupações e prioridades que ocupam a mente das pessoas. Aí, só quando elas veem a vida escapando das suas mãos, é que pensam em se preocupar com o depois. E mesmo assim não são todos, e algumas vezes já é tarde demais. Mas nós cristãos sabemos da verdade, temos dentro de nós a solução. Conhecemos o perigo de rejeitar a Deus, temos o temor a Deus. Inclusive, esse temor a Deus é motivo de críticas e de preconceito hoje em dia. Ah, por que você tem que ter medo de Deus? Eu já expliquei essa questão, não vou falar aqui. Ela está num dos meus primeiros vídeos, 3 anos atrás, chamado O Temor do Senhor. Ainda está no canal, quem quiser assistir é só ir lá no começo da lista de vídeos, ou então naquela playlist Questões sobre a Fé Cristã e o Nosso Deus. É um dos primeiros vídeos. Mas voltando ao assunto, nós que somos cristãos, sabemos que desprezar o sacrifício de Jesus não é uma brincadeira. É uma coisa muito séria e com graves consequências. Por isso, muitas vezes, olhamos para as pessoas que gostamos muito e ficamos com desejo de ajudá-las a entender essa verdade. Queremos que elas sejam salvas. Mas muitas delas não estão interessadas e nem preocupadas. E por isso nós nos sentimos inseguros, sentimos que não estamos preparados para falar com elas, porque algumas vezes elas não querem saber do assunto, ou vão querer debater, vão querer questionar, argumentar, vão apresentar diversas razões e muito boas alegações para não perder tempo com religião. Isso porque desconhecem o mundo espiritual, ou como alguns outros que pensam que conhecem e acham que sabem como vão se resolver e negociar depois da morte. É um assunto muito delicado de ser tratado e cada pessoa é diferente. Não existe uma receita para falar de Jesus para as pessoas. As igrejas ainda usam os velhos métodos ultrapassados e que já não funcionam mais hoje em dia. A pregação ameaçadora do fogo do inferno, a promessa da libertação dos problemas, a negociação da prosperidade em troca de contribuição financeira. Eu já vi que na maioria dos casos isso só afasta as pessoas de Deus. Quando uma pessoa que não conhece Jesus vê essas apresentações, ela não se identifica com esse Deus. O Deus da condenação, o Deus da libertação dos problemas, Deus da negociação. Essas são fórmulas já muito batidas, que acabaram enfraquecendo a verdade do cristianismo e diluíram o poder dos cristãos. E nessa triste realidade, aqueles cristãos sinceros que querem ajudar outros a se aproximarem de Deus, se sentem desarmados, incapazes, porque o mau exemplo dessas igrejas deu uma enorme munição para os descrentes, para os decepcionados, e eles usam essa munição para se destruírem, sem saber. E como nós podemos ajudá-los? Como podemos alcançar de verdade os que precisam? Essa é uma das minhas preocupações e é a principal razão porque eu não me envolvo com nenhuma igreja. Não é preconceito nem inimizade.
É só porque eu quero que as pessoas que assistem meus vídeos saibam que eu não defendo nenhuma organização religiosa e que elas têm que se resolver com Deus, tratar diretamente com Jesus, não comigo. Porque no dia que você morrer, você não vai se apresentar perante Deus acompanhado de ninguém. Você não vai poder levar nenhum advogado e nem usar nenhuma pessoa como desculpa pelos seus atos e decisões. O que você fez e tudo o que escolheu foi por conta própria. E não vai ter como negar nada. O seu espírito não vai chegar lá carregando a medalhinha do seu santo para apresentar a Deus. E você não vai poder alegar que o seu pastor disse isso ou aquilo. Foi você que viveu a sua vida e ela vai passar diante dos seus olhos. E Deus, que conhece todos os pensamentos, vai colocar todos eles ali na sua frente. Tudo que você tem no seu coração vai ficar ali exposto diante de Deus e não vai ter como enganar a Deus. Você só tem uma chance, uma única defesa que você vai poder apresentar diante de Deus. O único advogado que você vai poder chamar ali naquela hora é Jesus. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não cometam pecados. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É por meio dele que nossos pecados são perdoados, e não só os nossos, mas também os de todo o mundo. Só que se você rejeitou ele aqui, não vai ter como pedir a ajuda dele lá. Mateus 10, 32, 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a verdade que a grande maioria das pessoas do mundo desconhece, ignora ou despreza. Então nós que somos cristãos verdadeiros, que estamos interessados em alcançar os nossos amigos, nossos entes queridos, amados, ou até algum desconhecido que Deus colocou no nosso caminho e nos disse para alcançar, como vamos fazer para dar conta dessa tarefa? Você quer levar a solução para eles, essa salvação, mas não sabe como fazer. Você se sente inseguro, despreparado, e acaba deixando de alcançar a pessoa, deixa de falar, evita aquele momento, o confronto e perde a oportunidade. Só que perder a oportunidade, em alguns casos, pode significar a morte eterna da pessoa. Eu sei que essa afirmação é muito pesada. Eu sei que Deus é um Deus amoroso e Ele sempre dá uma oportunidade para aquelas pessoas que são dele e que estão buscando se aproximar dele. Só que tem muitas pessoas que estão iludidas, confusas, com tantas opções, tanta informação, tão despreocupadas, ignorando o tempo passar e não vão ver a sua hora chegar. Você pode ter passado por algumas dessas pessoas. Deus pode até ter te cutucado e você deixou de lado naquela hora. Conhecendo Deus, eu sei que Ele vai colocar outro cristão mais disponível no caminho dessa pessoa. E essa é a primeira coisa que você precisa saber para alcançar qualquer pessoa, estar disponível. Porque, na verdade, Deus não procura o mais preparado, Ele procura o mais disponível. Aliás, se você estiver pouco preparado, é até melhor. Como Jesus falou para os seus discípulos em Lucas 12, 11 e 12. Quando levarem vocês presos, não se preocupem com o que vão falar ou responder, pois naquela hora o Espírito Santo vai ensinar a vocês o que dizer. Se você já tem todo o discurso preparado, Deus não vai poder te ensinar nada. Se você passa anos estudando interpretações teológicas, pesquisando, acumulando conhecimento de homens, não vai ter lugar na sua mente para o Espírito Santo, para aquela voz mansa e suave. Uma vez vieram perguntar para o Francisco de Assis, o São Francisco, como ele conseguia fazer uma obra tão grande para Deus. Aí ele contou uma história. Um dia Deus enviou seus anjos para a terra para procurarem um homem para fazer para ele uma obra muito grande. Os anjos saíram e procuraram por toda a terra,
voltaram com uma pessoa que eles acharam ser a melhor. Era um homem muito culto, muito inteligente, muito qualificado. Mas Deus olhou para ele e disse: não, esse não vai servir, porque ele tem qualificações demais. As pessoas vão achar que ele fez tudo sozinho e não vão dar nenhum crédito a mim. Então Deus falou com seus anjos: procurem um homem insignificante. E eles foram por toda a terra, procuraram, e toda vez que traziam alguém, Deus não aceitava a indicação. Até que por fim ele falou: procurem um homem que todos considerem louco, que seja incapaz, desprezado. Então os anjos foram e trouxeram um homem até Deus, e ele falou: sim, esse vai servir. Ele é bem fraco e incapaz, e todos vão olhar para ele e falar: essa obra só pode ser de Deus. Então São Francisco olhou para as pessoas que tinham perguntado e disse: foi assim que Deus me escolheu. Deus normalmente procura pessoas que não se sentem capazes, porque assim ele pode revelar nelas o poder dele, porque elas sabem que é só Jesus que faz através delas. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, apesar de todo o seu conhecimento que ele acumulou como fariseu, estudando debaixo de Gamaliel muitos anos. Ele escreveu lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Vejam, irmãos, que não são muitos os sábios, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados por Deus. Mas ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para derrubar as que são, porque ele não quer que ninguém se glorie diante dele. E quando Paulo foi se queixar a Deus das suas fraquezas, recebeu a seguinte resposta lá em 2 de Coríntios 2:9. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você tem muito de si mesmo, cabe pouco de Deus dentro de você. Mas se você tem boa vontade e disponibilidade, Deus pode te usar muito. Ele vai te usar sempre que você estiver disponível. Então, não fique com receio de falar com as pessoas que você sente vontade. Quando Deus te der uma cutucada, obedeça e leve a salvação para quem não tem. Não é caretice, não é coisa de crente, nem é bobagem. É uma verdade tão forte e tão poderosa que é muito combatida em todo mundo. O inimigo da alma dos homens não quer perder nenhum dos que ele mantém aprisionados. Só que você tem a chave para soltá-los dessa prisão espiritual. Tem o poder de Deus para fazer. Lucas 10:19. Dei a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai fazer nenhum mal a vocês. Só precisa estar disponível e disposto. Então não se preocupe em estar preparado quando for falar com alguém sobre a sua fé. Apenas seja humilde, reconheça que foi Deus que te salvou através de Jesus, não foi a sua própria bondade. Só isso já é uma diferença enorme no discurso normal. E esteja pronto para falar o que sabe e reconhecer o que não sabe. Porque tem coisas que só Deus sabe. E fique aberto para o que o Espírito Santo for falar através de você. Aquela voz suave e macia. Porque um coração humilde e um espírito disposto são o ambiente perfeito para o Espírito Santo. E Deus quer te usar para alcançar os que são dele. Lembre-se também de orar a Deus por aqueles que você quer que ele leve para casa. Porque Deus quer levar todos. 1 Timóteo 2:4. Ele deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E as nossas orações ajudam muito a amaciar os corações endurecidos, preparar as mentes confusas das pessoas que ainda não se decidiram. E aí, esteja disponível para quando Deus quiser te usar. E confie em Deus para fazer o que você não dá conta. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.